Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Vamos ao resumo da novela Terra Prometida, capítulo de sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. Khaleesi pede a Tupac que descubra tudo sobre Raabe. Ela diz que ela é a maior inimiga dela sobre a terra, mas ela não perde por esperar. Acã manda os filhos desembuchar. Ele diz que era para eles estar revoltados e não preocupados. Pergunta se Melquias tem alguma coisa a ver com a troca das espadas. Eles gaguejam e não querem assumir. Acã diz: desembucha, seu animal, foi você que trocou as espadas? Melquias diz que sim, que trocou para botar a culpa em Salmo. Ele pergunta se Gibá sabia de tudo, ele diz que sabia. Então ele dá parabéns aos filhos e diz que finalmente eles parecem que são filho dele, pois ele não faria melhor. Ioná pede que a Dara conte toda a história de novo. Ela diz que é muita informação e está confusa. E a Dara repete para ela tudo o que já contou para Aruna, deixando a moça confusa e emocionada. Josué diz que tem muitos homens temerosos com a circuncisão. Eleazar diz que é por causa da dor. Ele pergunta se Eló está pronto. Ele diz que sim, mas logo entra em pânico. Ele está sentindo medo e pergunta por que só os homens têm que fazer e não as mulheres. Josué diz que as mulheres têm mais facilidade de obedecer a Deus, cuidando de sua família, de seu marido, de seus pais. Já os homens têm que se lembrar toda hora. Acã está reunido com um grupo de homens e ele diz, onde já se viu Josué mandar circuncidar os homens nesse momento. Isso só prova que ele não serve para ser líder. Josué chega com Eleazar e pergunta se eles estão prontos para amanhã. Melquias diz que sim, mas só não sabe se é a hora certa. Josué diz que ninguém tem que saber se é a hora certa ou não, apenas obedecer a Deus. Josué aproveita que encontrou os homens para explicar mais sobre o que aconteceu no campo de treinamento. Acã diz que espera que Salmo tenha uma punição à altura de sua irresponsabilidade. Josué rebate e diz que Salmo é tanto vítima como Otiniel, que foi uma sabotagem e ele vai descobrir quem foi. Acã pergunta se ele está duvidando dos filhos deles e diz que desconfiar de sua família é uma atitude inadmissível. Josué pede que ele se acalme e diz que não está desconfiando de ninguém, mas que vai pegar o depoimento de todos os guerreiros envolvidos. Melquias diz que sim, pois eles não têm nada a esconder. Acã então diz para ele ficar à vontade e diz que está para nascer um líder competente, zeloso e cuidador do seu povo. Samara fica agoniada porque Aruna não volta para casa e ela diz que não se aguenta de saber do sofrimento de Aruna por ter sido abandonada de novo. Leia diz que o importante é que depois da passagem de Adara sobre sua vida, Aruna vai ser outra pessoa, vai viver chorando pelos cantos e não vai ter coragem de enfrentar as verdadeiras hebreias. Adara finge que está chorando e sofrendo com a situação. Aruna, chorando, quer ir abraçá-la. Ioná segura e diz que você pediu minha ajuda, então aguente firmes até ter certeza que essa mulher é sua mãe. Ioná pergunta por que ela demorou tanto para aparecer. Ela diz que os hebreus vão acabar com todos os reinos de Canaã. Ela já está morta mesmo, então veio realizar o seu sonho. A Aruna, emocionada, pergunta qual é o sonho dela. E ela diz que é passar o resto da vida ao lado de sua filha e pede para abraçá-la. Leia faz carinho em Quemuel. Ele diz que é bom receber o toque de sua esposa, mas pergunta se aconteceu alguma coisa. Ela diz que apenas deixou o passado para trás, por mais doloroso que ele seja. Quemuel diz que ela tem razão e pergunta para ela se ela sente a presença de Tobias. Ela diz que sim, pois uma mãe sabe e Tobias está vivo. Revoltado, Tobias diz que vai ver o dia que todo esse povo de Canaã cairá. Ele empurra Zuma e pergunta como ele pode achar essa vida uma dádiva, já que ele era um rei e hoje está escravizado em uma masmorra. Zuma diz que ódio não adianta nada, só nos consome por dentro, e manda ele se lembrar de alguma coisa boa que ele deixou para trás. Ele se lembra e diz: Shaya, a moça do acampamento, a dona do meu coração. Ele diz: a única lembrança boa que eu tenho é de uma mulher que não me quer. É comprometida com outro, justamente o que me deixou ser capturado. Zuma diz para ele não pensar em Zaqueu, apenas na moça, pois tudo pode acontecer. Tobias ainda diz que gostaria de ser positivo como Zuma, e os dois sentam e conversam sobre a vida. Ionar diz para Aruna que a conversa de Adara está muito certinha. O bom era se tivesse uma prova definitiva que não tivesse mais nenhuma dúvida. Ela se lembra quando Eliebe deu o presente de sua mãe para ela.
e vai de novo conversar com ela. Aruna fala do presente e Adara finge que sabe e diz que é um segredo delas. Yoná diz que ela está se esquivando. Aruna diz que Yoná tem razão e que ela está se esquivando. Elidade encontra Maqui e manda ele se afastar definitivamente de Livana. Maqui diz que são apenas amigos e não sabe quem foi envenenar a cabeça dele. Ele diz que para o bem dele é melhor que isso seja verdade, pois se ele ficar em cima da filha dele, sangue vai jorrar e não é dos Benjamins, é da tribo de Manassés. Elidade diz que ele não sabe do que ele é capaz para defender a sua tribo e principalmente sua filha. Raniel diz que amanhã é o grande dia e pergunta qual dos seus filhos vai ser circuncidado primeiro. Gael diz que é ele, que quer mostrar a sua fé. Maqui entra revoltado, Tirda pergunta o que está acontecendo, ele se estressa com Tirdas e com todo mundo e Raniel peça que ele trate bem Tirdas e ele diz que pela última vez só quer ficar sozinho. Aruna pede que Adara fale mais alguma coisa para acabar as dúvidas, alguma coisa que só ela sabia. Adara então fala de uma marca que o bebê tinha nas costas em forma de meia-lua. Aruna então abre o sorriso e diz para Yoná, é tudo verdade. Então ela se agacha e fala, mãe, finalmente eu encontrei a senhora, e a abraça. A Aruna é só felicidade por encontrar sua mãe. Já Adara diz que tem que voltar para sua vida, pois sendo cananeia não quer ficar ali e colocar a vida de Aruna em perigo. Yoná concorda e diz que ela tem que ir embora o quanto antes. Mas Aruna diz que não, depois de tanto sofrimento ela tem que ficar ali com ela. Ela diz que não é justo que Adara volte para uma vida de sofrimento e não faça nada. Raabe leva comida para Nobá e os meninos. Na saída, ela vai até a janela e diz que tinha a impressão de ter sido seguida. Depois ela fala para ele que os hebreus vão acabar com todo mundo de Jericó e só sua família vai ser poupada. Ela volta para a estalagem e ele fica e se preocupa, pois se só a família vai ser salva, os amigos dele vão morrer todos e ele não pode aceitar isso. Raabe volta para a estalagem e Tupac vai atrás. Ela diz para Liora que esse homem seguiu ela desde a casa dela até a estalagem e ela acha ele sombrio. Se você gosta da novela, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Participe comigo deixando um comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.